meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. A lição de número 7 que iremos estudar hoje traz o seguinte tema: a santidade de Deus. O texto áureo diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmos de número 29, 2. Verdade aplicada: quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Objetivos da lição: mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminações, deixar claro que precisamos buscar a santificação. Textos de referência se encontram em Êxodo, Isaías e 1 Pedro. Em Êxodo capítulo 15, verso 11 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Isaías capítulo 6, versos de número 3 diz: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Introdução. Abordaremos nessa lição que, quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livre do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Santidade, pureza e retidão de Deus. Ele é santo em si mesmo. Deus não precisa de nada para ser santo. Deus não precisa estar movido a algum propósito para ser santo. Ele é santo em sua essência, em sua natureza. A santidade de Deus vem através dele mesmo. Deus é perfeito e dentro da sua perfeição não existe contexto para falar que ele não é. Não existe nada que comprove que Deus não fez nada na sua perfeição. Tudo que foi feito com perfeição para ele. Muitas vezes a pessoa contesta, duvida, por não entender o plano de Deus. Mas dentro da sua santidade, nunca houve comprovação que ele não seja perfeito. Se alguém duvida, duvida por não entender. Se alguém contesta, contesta por não entender. O nosso Deus, ele é perfeito. As coisas que ele criou, todas elas foram criadas em perfeição. Se desviaram conforme o tempo, desviou por sua própria vontade. Mas a perfeição de Deus fez com que nós chegássemos até aqui acreditando na sua santidade. Deus é absolutamente isento de pecado. Deus ele não tem conivência com o pecado, mas ele ama o pecador. Muitas pessoas, se tornando pecadoras, costumadas, elas acham que não tem mais como se achegar a Deus. É um pensamento errôneo, porque Deus ama o pecador. Ele somente se aborrece com o pecado. Se o pecador se isentar do pecado, sair deixando o pecado, ele vai se achegar a Deus. Sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, porque isso veio de Adão, mas nós podemos sim se achegar a Deus, tornando o pecado algo longe da nossa vida. Lembre-se, Deus ama o pecador, mas ele não tem alegria no pecado. Se você está em pecado, abandone-o e chegue a Deus. E eu tenho certeza que o nosso Pai vai estar esperando você de braços abertos. A santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Não existe pecado sem consequência. Nós não somos filhos mimados. Nós precisamos entender que Deus precisa julgar o pecado. Não existe pecado sem consequência. Novamente friso para vocês. Se você pecou, saiba, o pecado haverá consequência. Deus não é um pai que passa a mão na cabeça do filho que errou. Mas nós necessitamos sim de uma correção.
E o filho que aceita a correção do pai, esse será disciplinado e não voltará a errar. Então todo pecado existe para que seja julgado por Deus. Sendo julgado, saberemos que o Senhor vai nos disciplinar, porém com amor. Deus é um pai amoroso, porque o amor também é a essência de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tópico 1, aprendemos que Deus é perfeito, Ele não erra e nem tem falha alguma. Deus é absolutamente isento de pecado, porém, a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. Santidade, a beleza e a glória de Deus. Não existe Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é diferenciado, meus irmãos. Podem até tentar copiá-lo, podem tentar imitá-lo, mas nenhum Deus é como o nosso Deus. Não existe outro. Nosso Deus, ele é perfeito. Ele é exclusivo. Todos os outros, inventados pela mão dos homens ou pela ideologia humana, tentam imitá-lo, mas todos eles têm falha. O nosso Deus, ele é único, exclusivo. Não existe outro feito ou inventado pelo homem que se compare ao nosso Deus. A santidade de Deus não sofre alterações. Deus, ele não tem variações de humor, meu irmão. Ele sempre vai julgar com toda a retidão da mesma forma, imutável. A santidade de Deus não é algo como o ser humano, que acorda mal-humorado e vai dormir bem-humorado. A santidade de Deus, ela é única. Então, nessa beleza dessa santidade, sabemos que não haverá variações de humor. Deus, ele é único, imutável. Por mais que o tempo passe, Deus julga sempre da mesma forma reta. A santidade de Deus não pode ser violada, confundida e nem questionada. Como questionar a Deus? Como questionar algo que você ainda não entende? Nós ainda vivemos num mundo de pecado. Vivendo no mundo de pecado, ainda não entendemos a santidade de Deus. Temos toda a confiança da sua santidade, porém não conseguimos questionar. Muito menos violar, achando alguma base para poder falar que Deus falhou nisso ou naquilo outro. Sabemos que Deus, ele é perfeito e não há questionamento. Muitas coisas de qual você ainda não entende, é bom que você espere que no momento certo o Senhor vai lhe revelar a verdade. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. O homem, ele não consegue criar nada. Ele não consegue pegar nada do zero e fazer alguma coisa. O único ser que fez isso foi Deus. Do nada, criou a terra. O homem, ele copia, mistura e imita. Então, por que não copiar ou imitar a santidade de Deus? Nascemos com a natureza pecaminosa do nosso pai Adão. Mas, olhando para Deus, tornando-o como nosso espelho, podemos melhorar a nossa santidade. A palavra santidade vem de separação. Ser santo é ser separado. Separado para Deus. Nós podemos sim nos separar e nos tornar cada dia mais santo, para que nós possamos chegar com santidade ao céu. O nosso Deus é o nosso padrão de santidade. Ah, mas talvez você ache que não consigo. Mas cada vez chegando mais perto e se aperfeiçoando cada dia mais, você vai poder chegar a Deus com mais requinte de santidade. No tópico 2, aprendemos que a santidade de Deus não sofre alterações, não pode ser violada, confundida e nem questionada, e é padrão e espelho para a sua criação. Santidade revelada na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual. Toda máquina é feita com manual e a Bíblia não é diferente. A Bíblia é o nosso manual. Como entender a santificação de Deus? Lendo a Bíblia. A Bíblia nos revela como nós podemos ser santo assim como o nosso Pai é santo. Lembrando que certos atributos de Deus, Ele também pede para que nós sejamos santos, amorosos, ter paz. Tudo isso são coisas que a Bíblia nos ensina a ter. Então vamos estudar a Bíblia para podermos aprender um pouco sobre os atributos de Deus
e também poder copiá-los. A santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrecer com o pecado. Deus ama o pecador, mas se aborrece com o pecado. O pecado é quem faz a distinção entre nós e Deus. Nós não conseguimos chegar a Deus sendo pecador. Nós conseguimos sim chegar a Deus confessando os nossos pecados, e Jesus consegue fazer essa ligação com Deus. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Não quer dizer que Deus se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Deus está sempre disponível para nós, mas como o homem constantemente peca, cada dia ele se afasta mais de Deus. Essa ligação é perdida através do pecado, mas Jesus é quem veio para nos trazer esta ligação novamente com o Pai. Como um véu que foi rasgado de alto a baixo, hoje, com confessar o nosso pecado, o véu novamente se rasga e Deus nos dá livre acesso até Ele. Então, se você quer acesso a Deus, abandone o pecado, converse com Jesus e você vai ter ligação com o céu. A santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Todo ser humano precisa ser corrigido. Todo filho precisa ser corrigido. Se você corrige um filho e ele não entende o porquê do castigo, o porquê da correção, quer dizer que ele pensou que não errou, que você está sendo injusto. Então, se Deus te corrigir, saiba, você precisa de correção. Não tem como você ser corrigido se você achar que não errou. Então, quando Deus corrige o seu filho, é porque precisa aperfeiçoar o seu caráter. Muitos não gostam de ser corrigidos, não gostam daquele chamado de atenção, mas nós necessitamos, porque somos falhos. Não existe ser humano perfeito. O único perfeito que passou pela terra morreu na cruz pelos nossos erros. Então, se Deus está te corrigindo, saiba, você é imperfeito. Mas com essa correção, você vai conseguir chegar à estatura de varão perfeito. Não nessa terra, mas no céu. Mas lembre-se, o nosso propósito nunca foi essa terra e sempre será o céu. A correção é para que você chegue ao tão esperado descanso no céu. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bíblia, gente. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Enquanto você for um leitor da Bíblia, conhecedor da Bíblia, nenhum mal te enganará. Santificar é saber que o que tem aqui dentro vai trazer bênçãos para a tua vida, vai trazer para você conhecimento. E que quem tem conhecimento não é enganado. A Bíblia nos relata várias histórias de homens que pela fé venceram. Você pode ser um desses que vai vencer pela fé, mas é necessário conhecer a palavra. A palavra vai te tirar de muitas confusões, vai tirar você de muitas indagações. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus conversando com nós em todos os momentos. Ame a Bíblia. A Bíblia é algo que o Senhor deixou para nós aqui nessa terra, para que nós possamos consultar a sua vontade. Leia, ame-a, ensine aos seus filhos, porque a criança que cresce conhecendo a Bíblia, ela vai crescer com uma raiz profunda, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. E através dela, a nossa santificação será graduativa, cada dia aumentando mais. Ame a Bíblia, busque a palavra do Senhor em todos os momentos, porque quem conhece não se engana. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Ame-a. Tenha prazer nela. Amém. No tópico 3, aprendemos que somente pela revelação de Deus em sua palavra e a ação do Espírito Santo é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus. Conclusão: a santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado,
pois cheira mal as suas narinas. Toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Deus espera que o pecador venha a ser lavado e redimido no sangue de Jesus. Finalizamos mais uma aula da nossa IBD. Como é gostoso fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Traga essa tradição para sua casa, coloque isso dentro da sua família. Eu acordar num domingo de manhã para poder fazer parte de uma escola bíblica dominical. A palavra de Deus é aquela que diferencia um crente do outro, porque todos nós temos acesso, mas só aquele que busca pode se dizer conhecedor. Venha para a IBD, participe da IBD. Essa aula agora foi uma bênção e nós vamos continuar falando sobre os atributos de Deus. Próxima aula, a justiça de Deus. Você conhece? Se não conhece ou sabe alguma coisa, venha aprender mais. Se sabe bastante, nos ajude a ensinar então. Você é inscrito na nossa Escola Bíblica Dominical? Você é inscrito no nosso site da igreja, na nossa página da igreja? Se você não se inscreveu, inscreva-se. A gente não está aqui por link não, irmãos. A gente não está aqui por joinha. A gente está aqui por amor à palavra e para te ensinar. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Assista a próxima aula. Amém? Deus abençoe.